programação normal, né? Nós vamos hoje, como eu tinha dito, seguir com a nossa programação normal e vamos ter vamos ter o início hoje da nossa última unidade. Nós vamos começar hoje a ver a última unidade de estudo, que são os recursos no processo penal. E essa será a principal matéria da nossa AV3 que faremos lá em dezembro. Então, nós, antes da prova, falamos de nulidades, falamos de sentenças. A partir de hoje, nós começamos essa longa unidade. Nós vamos levar aí aproximadamente 3 semanas e meia para conversarmos sobre a teoria geral dos recursos e os recursos em espécie. E essa será a principal matéria que eu cobrarei de vocês na AV3, tá? Prova, repito, que nós faremos lá em dezembro. Então, uma explicação preliminar para que a gente possa entender como é que funciona, como é que funcionarão essas nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre a teoria geral dos recursos, noções gerais sobre os recursos, quais são os princípios específicos que regem os recursos, quais são os juízos que os recursos possuem, quais são os efeitos que eles possuem. A partir de quinta-feira, Aninha, Pedro, Gisele, meu amigo Cássio, Marcelo, Stephanie, nós vamos conhecer os recursos em espécie. Então, a partir de quinta-feira, a cada aula, eu vou apresentar para vocês um novo recurso. Nós vamos entender como é que cada um desses recursos funciona, para que eles são utilizados, que decisões podem ser atacadas por esses recursos, quais são as características que eles têm. Então, hoje, nós vamos falar sobre a teoria geral dos recursos e, a partir da próxima quinta-feira, a gente vai trabalhar com os recursos em espécie. O que é que significa recursos em espécie? Nós vamos conhecer a partir da próxima quinta-feira. Vale, meu Deus, que foi isso? Está piscando para vocês aí também? Eu digo vale. Não é feito, não. Deu tilt aqui. Peraí. Pronto. Agora ficou direitinho. Daquele jeito piscando, né, Uma pessoa com labirintite morre. Papoca, né? Então, veja. Hoje nós vamos falar sobre essa estrutura geral da teoria geral dos recursos. A partir de quinta-feira, aí a cada aula eu vou apresentando a vocês um novo recurso. De forma, Fernando, que no final dessa unidade, quando nós concluirmos essa unidade, vocês terão aí diante de vocês uma espécie de cardápio de situações onde vocês vão ter a possibilidade de, diante de um caso concreto, saber qual é o recurso cabível. Ou seja, como nós vamos, repito, a partir de quinta-feira, conhecer recurso por recurso, nós vamos ver qual recurso utilizar em cada uma das circunstâncias, das situações. Tá? Como é que a gente vai trabalhar com essas circunstâncias e com essas situações. Então, a gente vai trabalhar realmente nessa dinâmica. Hoje, aspectos mais gerais. A partir de quinta-feira, a gente vai apresentando recurso por recurso, de forma que, quando nós concluirmos o estudo dessas unidades, vocês terão aí a percepção, essa espécie de cardápio de recursos, de forma, no caso concreto, saber identificar qual é o recurso que você vai utilizar. Quando a gente fala de teoria geral dos recursos e de recursos em geral, a primeira coisa que eu queria ver com vocês é por que existem recursos. Qual é a razão de ser desses recursos? Por que esses recursos, de fato, existem? Nós vamos entender o seguinte,
Quando a gente fala de recursos, eu queria que vocês visualizassem que nós estamos a tratar dos recursos como uma espécie, minha querida Diana, de filtros. Eu vou usar uma alegoria aqui bem simplesinha, quase tosca, Beatriz, mas didática. Igor, imagina, você já deve ter visto isso pessoalmente, ou deve ter visto isso na televisão ou na internet, que você tem aquele sistema de filtragem de água, em que você joga ali, às vezes, uma água mais barrenta, ela passa por uma primeira camada que são umas pedras mais grossas, depois pedras mais finas, depois areia, depois uma areiazinha ainda mais fina, de forma que no final de tudo isso ela sai clarificada, ela sai limpa, ela sai purificada. Ou seja, a cada etapa que aquela água vai percorrendo, ela vai clarificando um pouco mais. É mais ou menos essa a ideia que eu quero que vocês tenham em relação aos recursos. Ou seja, eu tenho uma decisão e esta decisão vai sendo paulatinamente submetida a instâncias de forma a ir filtrando, aspas, muitas aspas, as impurezas dessa decisão. Ou seja, eventuais equívocos, eventuais falhas vão sendo corrigidas e reparadas a cada uma das instâncias que nós vamos seguindo. Até porque, em regra, essas decisões tomadas pelo juízo de primeiro grau são decisões tomadas por uma única pessoa, uma única cabeça, uma única avaliação. Quando nós chegamos aos tribunais, quer os tribunais de segundo grau, como os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais, quer os tribunais superiores, são decisões tomadas por mais de uma pessoa, por mais de uma cabeça, por mais de um julgador. Então, a tendência é que a cada instância que eu suba com aquele processo, que eu suba com aquela decisão, ela vai se tornando melhor, mais aperfeiçoada, mais indicada, mais adequada para aquela determinada situação. Então, nós vamos perceber, dentro desse contexto, uma existência muito concreta, muito eficaz desse sistema de filtragem. Então, a gente percebe que os recursos têm como finalidade maior tornar a decisão, ao final do processo, mais justa, mais precisa, mais adequada. Nós temos aqui alguns motivos pelos quais os recursos podem justificam a sua existência. O primeiro deles é o inconformismo humano. Nós somos naturalmente inconformados com aquilo que nos é negativo. A gente, quando recebe um não, quando a gente recebe uma decisão que não é na direção que eu desejava, naturalmente aquele inconformismo me incomoda. É natural, a gente percebe quando a gente é pequeno, né? Quando a criança é pequena, recebe um não da mãe e vai pedir para o pai, ou vice-versa, exatamente porque ele não é, né, não é da nossa essência aceitar aquele não de uma forma tão tranquila. Isso tem, inclusive, um lado positivo. Há trabalhos de antropologia muito interessantes que dizem que esse inconformismo, de certa forma, gera a própria força motriz da sociedade, porque senão a gente estava lá na caverna ainda, muito bem instalado na caverna, tudo ótimo, tudo excelente. Não é bem assim, né? A gente tem esse desejo natural de evolução, de não satisfação do que nos é negado. Então, a existência dos recursos também visa atender um pouco essa dimensão individual, de não aceitar o negativo, de não aceitar aquele não. Também se reconhece que aquele juiz de primeiro grau e os juízes de tribunais são humanos, então, infelizmente, trazem aí a sua falibilidade, as suas falhas na percepção do direito, na percepção do fato, para as decisões. Então, no momento em que eu vou submetendo essa matéria a outras instâncias, não é que esses julgadores das outras instâncias não sejam humanos e não sejam falhos, mas como eu vou paulatinamente vendo e revendo aquela situação, levando a decisão aos tribunais, que são juízos, por definição, colegiados,
onde 2, 3, 4 cabeças pensarão aquilo que o juiz sozinho pensou. A tendência é um arrefecimento dessas falhas, desses equívocos. Temos também uma maior preocupação na injustiça das decisões, ou seja, eu não quero a perpetuação dessa injustiça, então reconhece-se que há decisões que são equivocadas, que são injustas, não apenas pela falha do homem, mas às vezes uma percepção não muito adequada daquele caso, quantos recursos já são providos, né, modificando decisões tomadas, porque de fato foram falhas, foram equivocadas, e também eu estou levando os recursos a um juízo que é mais experiente. Então, os membros de tribunais, quer tribunais de segundo grau, quer tribunais superiores, além de eu ter o julgamento colegiado, que por si só me gera um pouco mais de segurança, porque eu terei vários julgadores olhando para a mesma matéria. Pelo menos 3, né? O mínimo de qualquer julgamento no Tribunal do Brasil são 3 julgadores se deparando com aquele determinado recurso. Eu posso ter até mais, né? Posso ter 5, 7, 11, no caso de recursos, por exemplo, julgados pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, eu já tenho um maior grau de segurança porque eu tenho juízos colegiados, eu tenho ali mais de uma pessoa pensando efetivamente nisso. Agora, fora isso, eu também terei, dentro dessa estrutura, os tribunais formados em tese por juízos com maior experiência, juízos com maior grau de conhecimento, não apenas técnico, mas o conhecimento de vida. Eu compartilho com vocês essa experiência. Eu estou no tribunal há quase 10 anos, funcionando como assessor de um desembargador, que é um juiz de segundo grau, e muitas vezes ali chego a discutir processos com o desembargador e trago ali algumas visões, e ele, que é um juiz muito experiente, com quase 30 anos do exercício da magistratura, tem um olhar de juiz muito mais sofisticado do que o meu, e me chama a atenção ali para as situações. Olha, Rafael, isso aqui você deve observar tal ponto, isso aqui eu gostaria de ver tal prova, isso aqui eu queria ver tal elemento. Exatamente por essa carga de experiência, né, que toda atividade profissional detém. Eu, por exemplo, alguns de vocês foram meus alunos no semestre passado, e eu compartilhei isso com vocês no semestre passado. Eu completei em março desse ano 20 anos de magistério, 20 anos que eu estou dentro de sala de aula. Então, o meu olhar hoje como professor é um olhar muito diferente do meu olhar há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. A mesma coisa acontece com os tribunais, ou seja, eu levo aos tribunais pessoas com maior experiência, pessoas com uma maior vivência, não apenas juridicamente falando, mas experiência de vida realmente, que faz com que tenham, a princípio, melhores condições de avaliar aquela situação. Então, vamos enxergar esses motivos como os motivos que nos autorizam a pensar nesse sistema de recursos desta forma, como um sistema de filtros, em que a cada uma das etapas, a cada um dos graus que eu vou avançando, eu vou minimizando a possibilidade de existirem ali equívocos ou erros. Minimizando. Não existe nenhum sistema, Aninha, Cássio, Fernando, que nós possamos dizer que é infalível. Nenhum sistema jurídico no mundo ele é perfeito e infalível. Não dá para a gente dizer que os recursos vão impedir as injustiças. Não dá para dizer que eles vão evitar injustiças. O que nós temos quando nós trabalhamos com recursos é a tentativa de minimizar essas injustiças, diminuir a probabilidade efetiva dessas injustiças. Isso é completamente diferente de eliminar. E eu digo, com a experiência de alguns anos aí atuando no direito, especificamente quase 10 anos, já que eu estou no Tribunal de Justiça, de fato acontece na prática. De fato, a gente tem realmente uma tendência aos tribunais revisarem, reverem decisões, muitas vezes equivocadas, muitas vezes excessivas, muitas vezes injustas. Nós já estudamos o semestre passado
Stephanie e outros estudaram comigo lá em Processo Penal 1, os princípios de processo. Vocês viram lá na disciplina de Processo Penal 1 os princípios constitucionais do processo penal. Você viu lá, Edmo, contraditório, ampla defesa, devido processo legal, dentre todos os outros. Claro, evidente, que todos os princípios de processo penal são aplicáveis aos recursos. Todos os princípios são igualmente aplicáveis aos recursos. Agora, eu queria destacar para vocês alguns princípios mais específicos, mais próprios. O principal deles é o primeiro, é o princípio do duplo grau de jurisdição. Diana, Aninha, Cássio, quando a gente fala de duplo, a primeira palavra que nos vem à cabeça, obviamente, é a palavra dois. Quando a gente fala de duplo, Aninha, normalmente nos remetemos a dois. Só que, para compreendermos bem o princípio do duplo grau de jurisdição, a melhor palavra que nós deveríamos ter não seria dois, seria segundo. Ou seja, é como se esse princípio fosse o princípio do segundo grau de jurisdição. Se nós traduzíssemos assim, nós compreenderíamos melhor. Por quê? Porque se eu traduzo duplo como dois, isso pode me dar a falsa ideia de que sempre, em todos os casos, eu vou ter direito a um recurso para um 2 grau de jurisdição. Não é isso. O princípio do duplo grau de jurisdição, ele é pensado, ele é gestado para garantir àquelas partes que eles cheguem ao segundo grau de jurisdição. Ou seja, o objetivo principal do princípio do duplo grau de jurisdição é fazer com que o processo não morra, Fernando, no primeiro grau. É te dar o recurso, te dar a oportunidade, te dar a alternativa de pelo menos chegar no segundo grau. É isso que a gente espera em relação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Eu quero pelo menos chegar no segundo grau. O que eu estou querendo dizer com isso? A estrutura do processo penal, ela é feita para que, em regra, os processos comecem, Cássio, no primeiro grau e, consequentemente, venham a ser julgados pelo juiz sozinho, monocrático, singular. Então, eu e vocês, caso a gente venha a praticar um crime, nós seremos julgados já no primeiro grau, por um juiz sozinho, por um juiz monocrático. O princípio do duplo grau de jurisdição, ou nesta tradução que eu proponho a vocês, o princípio do segundo grau de jurisdição, garante às partes, tanto a acusação como a defesa, que caso elas fiquem inconformadas com a decisão que esse juiz de primeiro grau, portanto sozinho, tomou, elas têm direito a um recurso para o segundo grau. E este recurso para o segundo grau, Aninha, vai permitir que esse tribunal, portanto agora um juízo colegiado, reveja aquela decisão, reaprecie aquela decisão para confirmá-la ou não. Em outras palavras, é como se o princípio do duplo grau de jurisdição te dissesse o seguinte: cara, fica frio, que a tua história não termina aqui no primeiro grau. Fica frio que a tua decisão não será tomada por um único juiz. Se você não gostar do que ele decidir, você pode apresentar um recurso para um tribunal onde um colegiado de juízes vai rever a tua situação. Mas onde é que eu quero chegar? O princípio do duplo grau de jurisdição, ele é construído pensando na regra,
pensando nesta situação. Qual é a situação? Que o processo comece no primeiro grau. É isso que nós temos aqui. Que o processo se inicie no primeiro grau. Então, é um princípio pensado para ser aplicado na situação padrão do processo penal, na regra. Aonde é que eu quero chegar com esse meu papo todo, Fernando? Não se aplica o princípio do duplo grau de jurisdição às ações que se iniciam nos tribunais. Ou seja, vocês aprenderam no semestre passado o critério da prerrogativa de foro ou de função. Lembram dele? Ou seja, aquelas pessoas que, por ocuparem, Alexandre, funções diferenciadas no Estado, Anne, são julgadas diretamente no tribunal. Um juiz de direito, Cássio, caso venha a praticar um crime, já começa o processo dele no Tribunal de Justiça. Daniele, um governador de estado que cometa um crime, será julgado lá pelo STJ. Fernanda, eu tenho um ministro de estado cometendo um crime, ele já é julgado direto no STF. Ou seja, estas pessoas que são alcançadas pelo princípio da prerrogativa de foro ou de função, pelo critério de fixação de competência, melhor dizendo, da prerrogativa de foro ou de função, elas não têm direito ao duplo grau de jurisdição. Por quê? Porque o duplo grau é construído, é pensado nessa ideia de garantir um segundo grau, ou seja, que você chegue pelo menos no tribunal. Essas pessoas já estão começando no tribunal. É como se eu dissesse, cara, você já está começando de onde a galera quer chegar. Você está começando de onde o pessoal quer terminar. Então não venha dizer que você merece um segundo grau no sentido de 2 graus de jurisdição. Então, isso tudo é para dizer, o princípio do duplo grau de jurisdição não é absoluto. Ele garante que aquelas ações que foram iniciadas no primeiro grau de jurisdição chegarão em grau de recurso no segundo grau. Ou seja, dá-se acesso a esse segundo grau. Depois desse meu papo todo, ficou claro? Posso avançar? Gisele, Marcela, Marina, Yalis, meu querido Pedro, Paulinho, tá tranquilo, né? Os outros princípios que são específicos dos recursos são mais simples. Pessoal, o princípio da vedação a reformácio impégios, vocês já viram no semestre passado. O que diz esse princípio? Começa que eu acho esse nome, eu não sei você, Fernanda, o que acha, mas eu acho esse nome muito complicado. Princípio da vedação da reformácio impégios. Eu prefiro chamar esse princípio de princípio tiririca. Pior do que tá, não fica. Ele inclusive mentiu, né? Vamos combinar que ele mentiu e mentiu feio. Ele dizia naquela época que não podia ficar pior e ó, piorou muito. Mas o que diz o princípio tiririca? Pior do que tá, não fica. Ele diz o seguinte: se o recurso apresentado para um tribunal, Cássio, for um recurso apenas da defesa, se a acusação não recorre, se o recurso é só da defesa, o que nós já agora vamos ter a garantia? Pior do que tá, não fica. Então, se a acusação não recorrer contra aquela decisão, se o recurso for apresentado apenas pela defesa, o réu agora tem uma tranquilidade. A situação dele não ficará pior do que está. No máximo, ele não ganha nada, mas perder ele já não perde mais. Então, imagina, por exemplo, um crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena é de 5 a 15 anos. Imagina que o réu foi condenado a 8 anos. O réu foi condenado no primeiro grau a 8 anos. O tribunal recebe o recurso só da defesa. A acusação não recorreu. A acusação deu por resolvido o prazo aí de 8 anos. Ela não recorre. Recurso exclusivo da defesa. O réu agora passa a ter uma certeza. Pior do que tá, não fica. Ele não pode ter a pena dele aumentada, por exemplo, para 10 anos. Se o juiz fixou, no caso concreto, um regime semiaberto, o tribunal não pode modificar para o regime
fechado. Ou seja, se não há recurso da acusação, não pode haver uma reforma para prejudicar. Daí porque a ideia de que pior do que está, não fica. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer o princípio da vedação reformar-se impérios, associando ao tiririca do que pior que está, não fica. Então, o que é o princípio da vedação a reformar-se impérios? Se contra aquela decisão não for apresentado o recurso da acusação, se a acusação não recorrer, se a acusação der por satisfeita a sua decisão, se o recurso que chegou ao tribunal foi um recurso só da defesa, mantém-se efetivamente a validade daquela decisão. O máximo que vai acontecer é manter os 8 anos. Claro, se há um recurso da defesa, o tribunal pode diminuir, o tribunal pode absolver o réu, o que ele não pode é prejudicar, é piorar, é tornar a situação do réu mais grave. O próximo princípio funciona, Cássio, como se nós estivéssemos dando um giro a mais no parafuso que a gente acabou de ver. O princípio da vedação à revisão criminal pró-societá. É como se nós pegássemos esse princípio tiririca anterior e dessemos um giro a mais. O princípio da vedação a reformar-se impérios diz que se o recurso for só da defesa, a situação não piora. O princípio da vedação à revisão criminal pró-societá, ele gira um pouco mais esse parafuso, ele é mais intenso. O que ele nos diz? Quando aquela decisão transitar em julgado para todo mundo, acabou, transitou em julgado, a modificação dessa decisão, em outras palavras, a relativização da coisa julgada, só poderá ser feita a pedido da defesa. Entende o seguinte, no processo penal, nós temos uma dicotomia essencial. Sociedade versus réu. Eu tenho um raciocínio no processo penal bipolar. Essencialmente bipolar. Sociedade versus réu. Então, o processo penal criou uma ação chamada ação de revisão criminal. Ela é prima da ação rescisória do processo civil. Prima, ela não chega a ser irmã. Prima. Essa, inclusive, será a última matéria que nós vamos estudar esse ano. A gente vai terminar o semestre agora em novembro, vendo a revisão criminal. Mas ela tem uma característica, Fernando, importante, Ana. Ela é privativa da defesa. Ela é privativa da defesa. O que nós vamos ter aqui é uma ação que só a defesa pode apresentar. Então, quando transitar em julgado o processo, para todo mundo, o processo acabou, só quem pode pedir a modificação daquela decisão através desta ação chamada ação de revisão criminal é a defesa. O legislador entregou essa ação apenas à defesa. Ele não permite que a acusação faça. Daí ele criar esse princípio da vedação, ou seja, da proibição ao uso pela sociedade da revisão criminal. Então, se o réu foi absolvido por falta de provas, houve o trânsito em julgado, acabou. Mesmo que eu descubra uma prova espetacular depois, um vídeo em 8K, som surround, 7.1 canais, eu não posso fazer nada, porque eu só posso rescindir a coisa julgada, anular a coisa julgada, modificar a coisa julgada, se for para beneficiar a defesa, jamais contra a defesa. Aqui nós temos uma regra simples. O princípio da verdade real perde a batalha para o princípio da segurança jurídica. Então, réu, se houve o trânsito em julgado, cara, não tem como eu mudar mais isso. Fica frio. É por isso que eu costumo visualizar
este princípio como um grau a mais do anterior. Porque no anterior, o que aconteceu? A defesa recorreu, a acusação não recorreu. Mas o recurso ainda existe, o processo está ativo. Não houve coisa julgada para ambas as partes. Houve coisa julgada só para a acusação. Aqui não. Houve coisa julgada total. Essa é a diferença. Tá? O princípio da fungibilidade eu vou só mencionar, porque vocês já viram lá no processo civil, é a mesma estrutura, ou seja, se for possível, eu apresentei o recurso errado, era para ter apresentado o recurso A e apresentei o recurso B. Se eu perceber que não houve má-fé e que essa dúvida existe, ou seja, é uma situação, Pedro, mais ou menos cinzenta, eu vou admitir o recurso errado como se certo fosse. Então, o princípio da fungibilidade do processo penal, ele possui a mesma característica do princípio da fungibilidade no processo civil. E também, mesma lógica, o chamado princípio da unirrecorribilidade das decisões, ou seja, em sendo recorrível, somente uma decisão, somente um recurso caberá. Ou seja, se a decisão for recorrível, porque há decisões, como a gente vai ver a partir de quinta-feira, que não são recorríveis, se for recorrível, é o único recurso que eu vou manejar. Nós temos algumas condições gerais para a utilização dos recursos. Estas condições guardam uma íntima ligação, uma íntima conexão com as condições gerais da ação. Eu tenho aqui uma identidade bastante próxima em relação a isso, ou seja, as condições para os recursos guardam uma conexão muito íntima das condições da ação. Ou seja, vocês estudaram lá atrás, lá no ano passado, desculpa, lá no semestre passado, perdão, as condições para a ação penal: legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. Viram também a justa causa. Tem legitimidade para recorrer aquele que tem legitimidade para agir. Uma coisa decorre da outra. Veja só, Fernando, mesmo que eu não tenha agido, que isso fique claro, a legitimidade para recorrer deriva, é consequência do poder que eu tinha, Cássio, de ter estado na ação penal, quer no polo passivo, quer no polo ativo. Ou seja, a legitimidade para recorrer advém da legitimidade para agir. Uma coisa decorre da outra. Então, imagina, por exemplo, a figura do assistente da acusação. O assistente da acusação, vocês sabem disso, é a vítima que, se desejar, é uma faculdade, se desejar, vai poder ingressar no processo e trabalhar junto com o Ministério Público. Então, no caso de ação penal pública, a titularidade é do Ministério Público. A vítima, se desejar, é uma liberalidade, é uma faculdade, pode se habilitar como assistente da acusação. E vai trabalhar aqui junto com o MP. Agora, imagina, Diana, que ele não se habilitou como assistente da acusação. O processo no primeiro grau ocorreu só com o Ministério Público. Quando veio a sentença, no momento em que chega a sentença, ele diz: rapaz, eu não gostei dessa sentença, não. Não aceito essa sentença, não. Veja, ele não participou do primeiro grau, mas poderia ter feito. Porque ele tinha legitimidade para se habilitar como assistente. Ele terá legitimidade para recorrer. Em outras palavras, se eu poderia estar na ação, no polo ativo ou passivo, eu posso estar no recurso. A legitimidade para recorrer deriva, portanto, da legitimidade para agir. O interesse de recorrer é baseado naquele binômio, necessidade, utilidade, ou seja, a mesma estrutura que nós temos
no âmbito da ação, necessidade e utilidade. E a hipótese de cabimento nada mais é do que eu verificar se aquela decisão está prevista na lei como uma decisão cabível ali para aquele recurso. Em outras palavras, quando eu falo de hipótese de cabimento, eu vou fazer aquele casamento de cara crachá. Eu vou verificar se aquela decisão, em algum lugar na lei, tem a previsão de que ela é recorrível. Deixa eu explicar isso de uma outra maneira. Como eu falei, a partir de quinta-feira, também conhecido como depois de amanhã, nós vamos começar a ver, Diana, todos os recursos em espécie no processo. Então, a cada aula, eu vou apresentar a vocês, e Alice, novos recursos. Então, eu vou dizer, o recurso X cabe contra essa decisão, essa decisão, essa decisão. O recurso Y cabe contra essa e essa. O recurso Z cabe contra essa e essa. Então, eu vou ali definindo cada uma das decisões. O que é a hipótese de cabimento? É eu verificar se aquela decisão específica está prevista ou presente em um desses rolos de decisão, um desses elencos do recurso. Então, quando eu apresento um recurso, eu vou ter que dizer, excelência, eu estou apresentando o recurso contra a decisão X porque o artigo tal da lei tal diz que este recurso que eu estou recorrendo, apresentando aqui, é contra essa decisão. Por isso que eu falava em cara crachá. Eu preciso identificar que realmente existe isso. O preparo, eu quero muita atenção de vocês no preparo. Preparo, a princípio, no processo penal, tem o mesmo sentido do processo civil. Preparo é igual a pagamento de custas. Não muda. Mas cuidado com um detalhe. Primeiro, o MP é dispensado de pagar custas. Porque o Ministério Público é o próprio Estado. Não faria sentido o Estado pagar custas para o próprio Estado. Tá? O Ministério Público ele é dispensado de pagar custas. Então, para ele, eu não vou falar em preparo. Ele recorre de graça. O assistente da acusação deve pagar custas. E, se não pagar, o recurso não passa pelo juízo de admissibilidade, que a gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, recurso não conhecido. Recurso não conhecido. Então, o MP, quando recorre, dispensa de custos. O assistente da acusação, se ele estiver recorrendo, ou seja, aquela vítima que se habilitou como assistente, deve pagar custos. E se ele não pagar, não se conhece. A defesa terá dois tratamentos diferentes. Quando eu estiver falando de defesa patrocinada, o Ailson já adiantou, patrocinada pela Defensoria Pública ou defensor ativo, obviamente dispensa custos. Agora, quando a defesa for patrocinada por advogado privado, não dispensa custos. Porém, olha só, caso não pague, o recurso deve ser conhecido. Olha que interessante.
Quando a defesa é quem recorre e aquele réu é representado por um advogado privado, particular, não tem nada a ver com defensoria pública, não tem nada a ver com defensor dativo, ele tem a obrigação de pagar as custas. Porém, o STJ tem um entendimento pacífico de que se a defesa não pagar essas custas, isso não deve impedir, isso não deve inviabilizar o processamento do recurso. Por quê? Porque o princípio da ampla defesa deve prevalecer. Que eu faça, Ana, a cobrança dessas custas, administrativamente, judicialmente, a pessoa continua com a dívida, digamos assim, mas não impede o conhecimento do recurso. Por quê? Porque, em nome da ampla defesa, eu não posso sacrificar o princípio da ampla defesa, gerando, por exemplo, a situação de um recurso que poderia levar a uma situação de benefício do réu, simplesmente porque ele não pagou custas. Não rola. Tá? Então, nesse caso, eu vou precisar efetivamente do processamento do recurso. Então, na prática, pelo que eu expus, a gente vai deduzir o seguinte: somente o acusado, somente a vítima, quando recorre na condição de assistente, é que vai ser atingido pelo não conhecimento, no caso de não pagamento. Marcelo, o defensor dativo, ele é um advogado, ele não é defensor público, ele é um advogado privado, mas que naquelas situações, Marcelo, onde naquela comarca, por exemplo, não exista defensoria pública, eu não tenho um defensor público naquela comarca, o juiz pode nomear qualquer advogado defensor do réu e o Estado pagará a esse advogado a defesa que ele promover. Existe uma tabela na Justiça e ele vai receber pelo Estado, ou seja, na falta de um defensor do Estado, da falta de um defensor público, para que o réu não fique indefeso, a Justiça garante a ele um advogado, que é um advogado privado, particular, mas quem remunerará esse advogado é o Estado, não o réu. A isso nós chamamos de defensor dativo, ou seja, um defensor, um advogado dado pelo Estado na falta de condições do réu fazer o pagamento. É por isso que ele se equipara, Marcelo, ao defensor público. Não seria justo se eu já estou trabalhando, porque o réu não tem condições de me pagar, é o Estado que está me pagando, que ainda se exija custa. Seria o Estado tirar dele mesmo, porque afinal de contas é ele que estaria patrocinando ali a defesa. A tempestividade, a última das condições, ela é nada mais do que o prazo. Né? Quando a gente fala de tempestividade, é observar o prazo, e aí a cada recurso que nós formos estudar aqui, nós vamos ver os respectivos prazos. Aonde é que essas condições aqui serão observadas? Quando é que eu observarei essas condições? No primeiro juízo. Então, veja, os recursos passam por 2 juízos. Entendam esses juízos 2 portas. Ou seja, eu preciso passar pela primeira porta, depois eu tenho que encarar uma segunda porta. O primeiro juízo é chamado de juízo de admissibilidade ou de prelibação. Esse juízo, ele vai verificar se estão presentes essas condições. Ou seja, o juízo de admissibilidade vai olhar se a parte é legítima, se a parte tem interesse, se ela está preenchendo as condições, as hipóteses de cabimento, se ela observou o prazo. Então, na admissibilidade, o recurso será conhecido ou não conhecido. Ele é conhecido ou não conhecido. Quando eu analiso a admissibilidade, eu não estou verificando se nós temos um bom direito. Eu não estou olhando para o direito, eu estou olhando para aspectos formais. Eu estou olhando só para a casca, eu não estou olhando para o conteúdo. A princípio, não, Cássio. A princípio, os prazos são peremptórios, tá certo? Então, ele tem aquele prazo para recorrer e, a rigor, se ele não observar, caixão e vela preta.
Se o recurso passa pela admissibilidade, ou seja, se estão presentes essas condições, aí ele avança para a segunda porta, para o juízo de mérito ou de delibação. Aqui ele será provido, total ou parcialmente, ou improvido. Então, primeiro, o tribunal vai avaliar, e essa a palavra final sobre admissibilidade é do tribunal, o tribunal vai avaliar se o recurso está ok, se ele preenche todos os requisitos formais. Se preencher, aí eu avanço para o mérito. Ou seja, se ele tiver preenchido todos os requisitos formais, eu avanço para enfrentar o mérito. Aí eu vou verificar se aquele recurso traz um bom direito ou não. Primeiro eu verifico apenas forma, depois eu verifico conteúdo. Então, primeiro eu passo pelo juízo de admissibilidade, que gera o conhecimento ou não conhecimento do recurso, e depois passo pelo juízo de mérito, que vai avaliar o direito em si. Se eu tenho um bom direito ou se eu tenho um mau direito em relação a isso. O recurso pode ser não conhecido, portanto, ele nem passou pelo primeiro juízo. Se ele não for conhecido, se ele morre aqui, ele nem chega na segunda porta. Agora, se ele for conhecido, aí sim, eu avanço para o segundo momento, e aí eu vou verificar se ele será provido, ou seja, se eu darei razão ao recurso, ou se ele será improvido. E para finalizarmos, os efeitos dos recursos. Os recursos têm 4 efeitos básicos. O primeiro é o efeito devolutivo. Ele devolve ao judiciário a capacidade de reanalisar aquela decisão. Ou seja, foi tomada uma decisão. Teoricamente, a atuação do judiciário acabou. Na hora que a parte recorre, eu estou devolvendo ao judiciário a discussão sobre aquilo ali. A regra no processo penal é que o efeito devolutivo seja total. Ou seja, a regra no processo é você, ao recorrer, devolver toda a matéria. Então, por exemplo, no recurso de apelação, Ana, eu estou discutindo só a pena. A defesa está dizendo apenas que a pena está alta. Como eu devolvo ao tribunal tudo, o tribunal pode dizer, olha, eu estou achando que não é a pena que está errada, eu estou achando que você merecia ser absolvido. E ele, de ofício, absolve. Por quê? Porque na hora que eu recorro, é como se eu estivesse zerando o jogo para o judiciário. O judiciário volta a discutir tudo que ele quiser. Essa é a regra. Existem situações excepcionais, que nós vamos vê-las aqui uma por uma, em que eu tenho um efeito devolutivo restrito a determinados recursos, e quando eu recorro, eu devolvo para o tribunal só aquela matéria, aquela coisa restrita aqui. Eu não devolvo outra coisa, fica só efetivamente aquilo ali. Então, eu devolvo só isso para o tribunal. Então, a gente vai ver determinados recursos que, quando eu apelo discutindo pena, né, a gente tem isso. A regra é exatamente isso, Cássio, tanto um devoluto quanto apelato. A regra é a devolução plena. O tribunal pode fazer o que quiser. Em alguns casos, aí a lei vai ser expressa, é que nós vamos efetivamente ter a possibilidade de restringir. O efeito suspensivo acontece em alguns recursos, não são em todos, que é o quê? Quando eu recorro, àquela decisão não pode ser efetivada. Por exemplo, as sentenças condenatórias, quando eu delas apelo, o Código diz que a apelação contra uma sentença condenatória tem efeito suspensivo. Fica ali em stand-by os efeitos da decisão. O efeito regressivo, ele é raro. Ele é raro. Normalmente, quando o juiz decide, pessoal, a função do juiz acaba. Então, ele decidiu, publicou a decisão.
viu que fez besteira, ele não pode fazer mais nada. Pode chorar, pode bater a cabeça na parede, mas em relação à decisão, ele já não pode mais fazer nada. Quem quiser que recorra e o tribunal que modifique aquela decisão. Agora, há determinados casos, como o recurso que nós vamos estudar na próxima quinta-feira, que é o recurso em sentido estrito, que nós chamamos de rese. Este recurso, em caráter excepcional, permite o chamado efeito regressivo, também chamado de juízo de retratação, ou de juízo de retratabilidade. Veja o que diz aí o artigo 589, se referindo ao recurso em sentido estrito. Com a resposta do recorrido, ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz dentro de 2 dias, que dentro de 2 dias, ou seja, o juiz, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os translados que lhe parecerem necessários. Ou seja, no caso específico do recurso em sentido estrito, quando eu recorrer do recurso em sentido estrito, eu posso viabilizar, permitir que o julgador, o juiz, venha a rever a sua decisão. Ou seja, o juiz tomou uma decisão, a parte apresentou um recurso em sentido estrito. Antes do juiz decidir se vai mandar para o tribunal ou não, ele irá sustentar aquela decisão ou não. Em outras palavras, antes dele mandar para o tribunal, ele vai verificar se aquela decisão está correta e ele a confirma, ele a ratifica, ou se ele visualizar ali que há um erro, ele pode retificar aquela decisão. Então a gente percebe que é dado ao juiz, neste caso, a possibilidade de rever o seu posicionamento. Portanto, eu posso afirmar que esse recurso ele tem o efeito regressivo. Na verdade, não é que ele interrompa o prazo da apelação. Nós vamos ver que ele tem o seu uso em hipóteses distintas, como regra geral, da apelação. Em outras palavras, quando você usa o recurso em sentido estrito, não caberia a apelação. Né? Ele tem um uso distinto, diferenciado em relação a isso. Então, exatamente por isso, a gente não precisa nem se preocupar, regra geral, se ele suspenderia o prazo da apelação, porque são situações distintas, situações diferentes. É como se eu dissesse, já não caberia a apelação, então não tem como ele suspender efetivamente aquele prazo. Cássio, a sua pergunta é muito interessante para a gente entender que são situações distintas que nós vamos ter aqui. E o último dos efeitos é o efeito extensivo. O efeito extensivo ele está previsto no artigo 580. Veja o que nos diz aqui o artigo 580 do Código de Processo Penal. Ele diz o seguinte: no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Imagina o seguinte, imagina que eu, Cássio e Fernando somos réus de um processo. Nós 3 fomos condenados. Só eu recorri. Cássio e Fernando não recorreram. Para eles transitou em julgado. Apenas eu recorri. O tribunal deu provimento ao meu recurso. O tribunal dá provimento ao meu recurso. Eu ganhei meu recurso. E ele me absolveu.
O que o artigo 580 está dizendo é o seguinte: se os motivos que me levaram a ganhar o recurso foram motivos pessoais, ou seja, que dizem respeito só a mim, por exemplo, o tribunal reconheceu que eu agi em legítima defesa, ou que não há provas contra mim. Vejam, questões meramente minhas, exclusivamente minhas. Nesse caso, os efeitos ficam somente comigo. Mas se o que o tribunal diz não estou reformando a decisão por um motivo não pessoal, imagina, por exemplo, que o tribunal entendeu que aquele fato é atípico. Ora, se aquele fato é atípico para um, ele é atípico para todos. Ou o tribunal entendeu que o fato não aconteceu. Se o fato não aconteceu para um, não pode ter acontecido para todos os outros. Então, o que o artigo 580 traz para definir aí o efeito extensivo é isso. Ora, se o fundamento do sucesso do recurso é algo que perpassa aquele indivíduo, portanto, atinge mais do que o indivíduo, eu efetivamente terei a estrutura básica de garantir a extrapolação dos efeitos, daí efeito extensivo. Ou seja, se os motivos não foram pessoais, se podem ser aproveitados para os outros corréus, serão aproveitados. E respondendo aqui o Cássio, em regra, sim. Em regra, o efeito extensivo existe, salvo em alguns casos que nós vamos ver. Tá bom? Queridos, eu já fiz a chamada. Obrigado pela paciência. O que é que nós faremos? A partir de quinta-feira, nós vamos ter aí, efetivamente, o estudo dos recursos em espécie. A gente vai conhecendo cada um dos recursos. Guilherme, pode falar, querido. Oi, professor. Só para recapitular, se o recurso da defesa não tiver preparo, ele é conhecido e ele é, digamos assim, cobrado numa via administrativa ou judicial, né? Já Exatamente. se o assistente da acusação do MP, por exemplo, que geralmente é a vítima, né? Não tiver preparo, ele não é conhecido, né? Exatamente. Eu posso te dizer que é a única situação em que efetivamente a gente vai ter o não conhecimento. Tá? Fernanda, a princípio não, só se você tiver alguma dúvida. Até o final dessa semana eu espero lançar as notas, mas eu quero avançar com a matéria, tá bom? A gente vai ver matéria na próxima aula. Queridos, um ótimo resto de semana para vocês. Hoje, amanhã, nos vemos na quinta-feira, se Deus quiser, para começarmos o